Agora vamos à correção da atividade 4. Chama-se de BTU a quantidade de calor necessária que a gente usa para aquecer 1 libra. Aí o exercício comenta que 1 libra vale aproximadamente 450 gramas de água pura, quando ela passa de 64 graus Fahrenheit para 65 graus Fahrenheit. Determine o valor de 1 BTU em calorias. Então, vamos focar na pergunta. Eu quero saber o valor de 1 BTU em calorias. Então, eu estou querendo saber, quando ele pergunta calorias, eu estou me referindo à quantidade de calor. Vocês lembram que a quantidade de calor ela pode ser medida tanto em calorias quanto em joule. Eu quero saber a quantidade de calor de 1 BTU. Eu sei que BTU é a quantidade de calor necessária para que eu consiga aquecer 1 libra. Ah, mas o que é 1 libra, professor? São 450 gramas de água. Então eu sei que 1 libra equivale a 454 gramas de água. Agora, para quem não lembra, quando eu falo gramas, eu estou falando em uma unidade de medida referente ao quê? A massa. Gramas, quilogramas é massa. E no sistema internacional a gente usa sempre o grama. Então eu sei que a massa desse objeto, isso aqui é o M, é igual a 454. Então eu quero a quantidade de calor necessária para aquecer 454 gramas de água quando ele passa de 64 graus Fahrenheit, quando ele sai de uma temperatura inicial de 64 graus Fahrenheit e vai para uma temperatura final de 65 graus Fahrenheit. Isso é 1 BTU. É só isso. Eu quero saber quantidade de calor e eu tenho a massa e tenho temperatura. Qual a fórmula que relaciona esses três? A gente aprendeu que a fórmula que mistura quantidade de calor, massa e temperatura é a formulazinha famosa do que macete. Eu quero descobrir a quantidade de calor, quero saber esse valor aqui. A massa eu sei que vale 454. Esse C é chamado de calor específico e ele não precisa dar para a gente porque a gente tem que saber que o calor específico da água é 1 caloria G graus Celsius. Ou seja, quando eu aumento a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, ela sofre uma quantidade de calor de 1 caloria. É isso que está falando o exercício para a gente. Então eu sei que o calor específico aqui é 1. Agora, segredinho para ser bem na prova. Eu quero a quantidade de calor em calorias. Isso está em calorias. A minha massa está em quê? Em gramas. Minha massa está em gramas. Então, a minha temperatura tem que estar em graus Celsius e não em graus Fahrenheit. Então, a gente vai pegar e converter 60 graus Fahrenheit para graus Celsius e 65 graus Fahrenheit para graus Celsius. Como que eu converto essas duas temperaturas? 64 graus Fahrenheit para graus Celsius. A fórmula é C sobre 5, a gente fez em sala, F menos 32 sobre 9. O C é o grau Celsius, é o que eu quero descobrir, sobre 5 é igual a 64 menos 32 sobre 9, só substituir por 64. 64 tira 32 vai dar 32, vai ficar C sobre 5 é igual a 32 sobre 9. Multiplicando isso aqui em x vai dar 9C é igual a 160. Então C vai ficar 160 dividido por 9. Eu não vou fazer essa divisão de 160 por 9 porque vai dar uma dízima periódica, dá 17,777 e aí não vira. Então eu sei que isso aqui é a temperatura em graus Celsius. Agora eu vou converter aqui com vocês, 65 graus Fahrenheit também em graus Celsius. É isso que eu vou fazer aqui no canto. Se eu usar essa mesma fórmula, vai ficar C sobre 5 é igual a F, o meu F é os graus Fahrenheit, que é 65, menos 32 sobre 9.
Então fica C sobre 5 é igual. 65 a gente subtrai de 32, aí vai dar 33 sobre 9. Aqui é 5, é igual a 33 sobre 9. Multiplicando isso aqui em x, vai ficar 9c é igual a 33 vezes 5, que dá 165. Então, quem é o meu c? 165 dividido por 9. Também não vou fazer uma divisão, porque dá uma dízima periódica. Então, qual foi a minha variação de temperatura? Ó, a temperatura inicial, quando era 64, para graus Celsius, era 160 dividido por 9. Essa é a inicial. A variação de temperatura tem que fazer final menos inicial. Então, a final aqui era os 65 graus Fahrenheit menos os 64 graus Fahrenheit. Os 65 graus Fahrenheit é esse daqui, ó. 165 sobre 9 menos 160 sobre 9. Então, a quantidade de calor fica 454. Resolve essa conta aqui, ó. Vai dar 5 sobre 9. Qual é a quantidade de calor? 454 multiplica por 5. Pego esse resultado e divido por 9. Vai dar 252 calorias. É isso aí, pessoal.